Vida espiritual. O detalhe escondido que quase ninguém percebe e trava tudo. Talvez você esteja orando, talvez esteja jejuando, talvez esteja dizendo: Deus, eu quero mais de ti. Mas, mesmo assim, no silêncio do seu coração, existe um peso que não sai, uma sensação de distância que não se explica, uma estagnação que corrói por dentro. E é por isso que você precisa ouvir isso até o fim, porque o que eu vou te revelar aqui não é algo superficial, não é algo que se ouve em toda a pregação, mas é uma verdade espiritual profunda que tem travado a vida de muita gente sem que elas percebam. Existe um detalhe escondido que não grita, não faz barulho, não escandaliza, mas mata a vida espiritual aos poucos. Pessoas que amam a Deus, que leem a Bíblia, que frequentam a igreja, que levantam as mãos no louvor, mas vivem com algo silencioso crescendo dentro delas. E o mais perigoso é que esse detalhe não parece um pecado gritante. Ele parece normal. Ele parece aceitável. Ele parece parte da personalidade. Mas é exatamente isso que o torna tão destrutivo. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Não são os grandes pecados. São os pequenos desvios que você começa a tratar como algo comum. É aquele pensamento que você alimenta e não confronta. É aquela raiva que você guarda e chama de frustração. É aquela ferida que você esconde e chama de maturidade. Isso não faz som. Isso não chama atenção. Isso não te derruba de uma vez. Isso te apaga lentamente. Agora me responde com o coração. Você já sentiu que ora, mas parece que suas palavras não passam do teto? Já abriu a Bíblia e sentiu que ela não entra mais como antes? Já se sentiu espiritualmente frio, seco, vazio, mas sem entender por quê? Se isso já aconteceu com você, então essa mensagem é para você. Porque esse detalhe escondido começa quando você se acostuma com a ausência, quando você normaliza o silêncio de Deus ao invés de confrontar a distância. O detalhe escondido que está travando sua vida espiritual é conviver em paz com aquilo que te afasta de Deus. Não é a queda. Não é o erro visível. Isso acontece com qualquer pessoa. O verdadeiro erro é normalizar. É fazer aliança com aquilo que Deus quer arrancar. É dizer, eu sou assim mesmo, quando Deus te chamou para a transformação. É se conformar com feridas abertas. É manter hábitos que drenam sua alma e ainda chamar isso de rotina. A palavra é clara. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas o que você tem permitido entrar? Que pensamentos você tem alimentado? Que conteúdos têm moldado sua mente? Que conversas têm construído seu ambiente espiritual? Porque o que entra em você constrói o que governa você. E um coração desprotegido se torna uma terra fértil para a frieza espiritual. E aqui está uma verdade bíblica que muitos não querem aceitar. Seu ambiente molda mais sua fé do que sua intenção. Você pode amar a Deus no coração, mas se vive cercado de murmuração, comparação, entretenimento vazio, estímulos, impuros e distrações constantes, sua alma vai ficando pesada, fraca, cansada. Não é que você deixou de amar a Deus, é que você deixou de vigiar. Muitos acham que precisam de mais oração, mais jejum, mais força, mas o que precisam, na verdade, é cortar. Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta. Ele não estava falando apenas de atos extremos, mas de tudo o que te afasta. O problema não é o que falta, é o que sobra. Deixa eu te perguntar algo que pode mudar tudo. O que você tem tolerado que Deus nunca te pediu para tolerar? Que pensamentos você esconde no fundo da alma? Que sentimentos você justifica? Que feridas você enterrou em vez de curar? Porque tudo isso cria um altar silencioso dentro de você. E o que você não quebra, governa. Talvez agora o Espírito esteja trazendo à sua memória atitudes, comportamentos, sentimentos que você sempre chamou de normais. Talvez você esteja percebendo que carrega pesos que Deus nunca colocou sobre você. E se isso está acontecendo, não resista.
Porque resistir à verdade é o caminho do auto-engano. E o auto-engano é o alimento do detalhe escondido. Muita gente não está espiritualmente fraca. Está emocionalmente sobrecarregada, está ferida, está cansada, está sangrando em silêncio, carregando culpas que o sangue de Jesus já apagou, mantendo feridas abertas, vivendo se comparando, e vai se afastando da presença não por rebeldia, mas por exaustão. Não ora porque não consegue, não busca porque está esgotada, e acha que perdeu a fé, quando na verdade perdeu a força. E agora vem o clímax, o ponto mais profundo. O detalhe escondido que trava tudo é viver uma fé automática, uma fé sem alma, uma fé mecânica. Quando você ora sem coração, quando lê a Bíblia sem permitir que ela te quebrante, quando levanta as mãos mas o coração está distante. Isso cria uma aparência de piedade, mas nega o poder dela. E esse é o maior perigo, se acostumar com uma fé superficial. Deus não se move por rituais. Ele se move por quebrantamento. Ele não se impressiona com rotinas. Ele responde à sinceridade. E sinceridade dói, porque ela derruba máscaras, rompe defesas e expõe feridas. Mas é nesse lugar que a verdadeira transformação nasce. Talvez hoje você esteja percebendo que seu problema nunca foi falta de Deus. Foi excesso de ruído, excesso de comparação, excesso de distração, excesso de vozes competindo com a voz do Espírito. E ninguém te ensinou que a maior batalha espiritual da sua geração não é contra demônios visíveis, mas contra distrações invisíveis, contra o conforto que te afasta da presença. Se essa mensagem está queimando dentro de você, escreva agora nos comentários: estou despertando. Não é só uma frase, é um ato profético, é uma decisão espiritual. Declare que você não quer mais viver no automático. E não sai daqui ainda, porque perceber é só o começo. Agora, você precisa quebrar o ciclo. E o ciclo se quebra quando você para de se justificar. Quando você assume: eu tolerei o que me afastou. Esse é o início da cura. O inimigo não precisa te derrubar, só precisa te distrair. Não precisa te destruir, só precisa te anestesiar. E é por isso que tantos vivem uma fé fraca sem perceber. Não houve escândalo, houve acomodação. Mas hoje isso termina. Hoje você recebeu luz. E a Bíblia diz que a verdade liberta. A partir de agora, vigie. Observe seus pensamentos, suas reações, seus ambientes, o que rouba sua paz, o que rouba sua fome por Deus. Não para se condenar, mas para se libertar. Se isso falou com a sua alma, curta esse vídeo agora. Isso faz essa mensagem alcançar quem precisa. Se inscreva no canal porque aqui não é entretenimento, é despertamento. E comenta também: eu quebro o ciclo, como um selo espiritual, como um marco, como um ponto de virada. Porque o maior engano não é o erro visível. É o detalhe escondido que quase ninguém percebe. Mas agora você vê. E quem vê, não volta a dormir.